Antes de começar, se inscreva no canal agora. Aqui você encontra revelações espirituais e financeiras que não aparecem nos livros, palavras que destravam portas, insights que alinham sua vibração com o propósito de Deus e com a prosperidade que já está escrita para você. Se você sente que está passando por situações estranhas, desconfortáveis, mudanças repentinas, perdas inesperadas ou silêncios misteriosos, não ignore isso. Há algo acontecendo no invisível. E se você está assistindo este vídeo hoje, é porque Deus te guiou até aqui. Nada, absolutamente nada, acontece por acaso. Quase ninguém percebe, mas antes de um grande avanço, a vida passa por um processo de desmontagem, uma limpeza, uma reorganização, um deslocamento, um desmanche divino. E esse desmanche não é punição, não é azar, não é fracasso, é sinal, é aviso, é preparação. Antes que Deus te leve para o lugar que você pediu, Ele remove o que te manteria preso ao lugar onde você está. Antes de te entregar o novo, Ele desconstrói o velho. Antes de te elevar, Ele destrava tudo o que estava travado. E antes da prosperidade, sempre existe um período em que tudo parece fora do controle. Você já viveu isso? Já passou por aquele ciclo em que nada faz sentido, como se o chão tivesse sido retirado debaixo dos seus pés? Já percebeu que, quando você decide mudar de vida, é quando mais provações aparecem? Isso não é coincidência. Isso é espiritual. Isso é mental. Isso é vibração. Napoleon Hill dizia que todo avanço significativo é precedido por caos temporário. A mente precisa ser abalada para ser reconstruída. A identidade precisa ser questionada para ser refinada. A vida precisa ser mexida para ser ampliada. O desmanche divino é a prova definitiva de que Deus está te preparando para algo maior do que você pediu. Mas aqui está o segredo que quase ninguém entende. A maioria desiste justamente na fase em que Deus está lapidando a pessoa. Acham que é abandono, mas é reestruturação. Acham que é perda, mas é libertação. Acham que é castigo, mas é direção. E por isso hoje eu vou revelar como funciona esse processo, porque ele acontece, quais sinais você precisa observar e como atravessar esse período sem perder a fé, a visão e a vibração. E antes de continuarmos, comenta aqui abaixo: eu reconheço o desmanche divino na minha vida. Isso abre a porta da consciência e permite que você enxergue o que antes parecia confusão. Agora respire fundo, porque a sua vida está passando por uma engenharia secreta. E depois deste vídeo, você nunca mais verá esse processo da mesma forma. Nada muda verdadeiramente na vida de alguém até que a estrutura antiga seja desmontada. Napoleon Hill sempre afirmou que todas as conquistas materiais começam com mudanças internas profundas. E mudanças internas só acontecem quando aquilo que sustentava sua antiga identidade deixa de funcionar. A mente humana, por natureza, se apega. Apega-se ao confortável, ao previsível, ao conhecido. Mesmo quando essa vida conhecida é limitada, dolorosa ou pequena demais para os sonhos que você carrega. É por isso que Deus começa o processo quebrando padrões, tirando muletas, encerrando ciclos, retirando pessoas, fechando portas e criando situações que desafiam seu entendimento. Ele não faz isso para te punir, ele faz isso para te libertar. O desmanche divino é a maneira como Deus diz: o que te trouxe até aqui não vai te levar até onde eu preparei. Esse desmanche é um rompimento com aquilo que sustenta a sua versão antiga. Seja um hábito, uma crença, um relacionamento, uma zona de conforto, uma rotina que te mantinha pequeno. E quando Deus percebe que você não consegue abandonar sozinho aquilo que te limita, Ele remove. Ele desmancha, ele puxa, ele reorganiza. Napoleon Hill dizia que o universo sempre responde ao propósito definido. Quando você decide elevar seu padrão financeiro, espiritual ou emocional,
O universo reorganiza tudo ao redor para alinhar sua vida com esse propósito. E essa reorganização quase nunca é suave, porque ela mexe com sua identidade, mexe com suas relações, mexe com sua zona de conforto. Você começa a perder interesse por pessoas que antes te prendiam. Começa a sentir desconforto em ambientes que antes pareciam normais. Começa a perceber que conversas, hábitos e rotinas já não combinam com sua nova vibração. Isso não é confusão, é transformação. A borboleta não percebe que está sendo preparada dentro do casulo. O ouro não percebe que está sendo purificado no fogo. O diamante não percebe que está sendo lapidado na pressão. E você também não percebe no início que está sendo preparado para prosperar. A prosperidade exige espaço, e o desmanche divino cria esse espaço. Ele remove o que não serve, ele destrói o que te atrasaria, ele enfraquece o que te sabotaria. Ele gera silêncio onde antes havia barulho. Ele revela verdades onde antes havia ilusões. E quando tudo parece estar se desfazendo, na verdade tudo está se reorganizando. E aqui está uma verdade dura. O desmanche é sempre proporcional ao tamanho da prosperidade que virá depois. Quanto maior o recomeço, maior o desmanche. Quanto maior a elevação, maior a limpeza. Quanto maior a promessa, mais profunda é a preparação. Por isso, quando sua vida está sendo desmontada em áreas que você não imaginava, é sinal de que Deus está prestes a reconstruir tudo em um nível muito acima. O desmanche divino quase sempre cria um período de vazio. É a fase mais mal interpretada do processo, porque o ser humano teme o silêncio, teme a pausa, teme o intervalo entre o que foi desmontado e o que ainda não chegou. Quando Deus desmonta algo, ele cria um espaço que antes estava ocupado. E esse espaço, esse intervalo, esse hiato espiritual é justamente onde a expansão começa a nascer. Só que a maioria não suporta esse período porque confunde vazio com abandono. Mas o vazio não é abandono, é preparação energética. O vazio é aquele momento em que as coisas que antes faziam sentido já não fazem mais, mas as novas ainda não chegaram. É o momento em que você sente que não pertence mais ao antigo ciclo, mas também não entrou completamente no novo. É o momento em que Deus te coloca entre dois mundos, o mundo que você superou e o mundo que você vai conquistar. E é nesse entrelugar que sua vibração começa a se elevar. Napoleon Hill dizia que o universo odeia vácuo. Quando existe um espaço aberto, esse espaço precisa ser preenchido. Mas antes de ser preenchido, ele precisa estar limpo e alinhado. O desmanche divino limpa, o vazio prepara e a prosperidade preenche. Mas se a pessoa tenta preencher o vazio antes da hora, com coisas, pessoas ou hábitos do passado, ela sabota o processo. O vazio não foi feito para ser preenchido por desespero, mas por propósito. E aqui está um dos sinais mais fortes de que você entrou nesse estágio. Coisas que antes te davam prazer ou distração perdem completamente o sentido. Você tenta voltar a velhos hábitos, mas não consegue mais se conectar com eles. Conversas antigas parecem rasas. Relações superficiais se tornam cansativas. Ambientes que antes te acolhiam, agora te sufocam. Isso não é depressão espiritual. É Deus arrancando você do ciclo anterior. É a vibração subindo e rompendo com tudo que está abaixo dela. Esse vazio pode vir acompanhado de silêncio. Silêncio de pessoas, silêncio de oportunidades, silêncio de respostas, silêncio de caminhos, silêncio até de Deus. E esse silêncio é desconfortável porque a mente humana interpreta silêncio como rejeição. Mas no reino espiritual, o silêncio é instrução. É como se Deus dissesse: não fale agora, não se mova agora, não decida agora, só aguarde. O vazio
é o espaço onde sua nova identidade começa a ser construída sem interferências externas. E é exatamente aí que muitos desistem, porque a mente condicionada acha que se nada está acontecendo é porque deu errado. Mas com Deus, quando nada parece estar acontecendo, é porque tudo está acontecendo. As raízes crescem no silêncio, o crescimento acontece na escuridão, a expansão é preparada no invisível. É por isso que o vazio é tão sagrado. Ele é o útero da prosperidade. Esse vazio também reorganiza sua energia. É como se Deus diminuísse o barulho ao seu redor para ajustar sua frequência. Você começa a se tornar mais seletivo, começa a filtrar mais, começa a perceber o que te esgota e o que te eleva. Começa a sentir que sua alma pede mais propósito, mais clareza, mais profundidade. Isso já é um sinal de que o recomeço próspero está se aproximando. Mas atenção, o vazio vem para testar sua maturidade emocional. Ele pergunta: você está pronto para o que pediu ou só quer fugir da vida antiga? A prosperidade exige responsabilidade, exige foco, exige uma nova postura interna. E essa postura só nasce quando você aprende a ficar em silêncio sem desesperar, a esperar sem se perder, a confiar sem enxergar. E aqui vai um ponto crucial: o vazio não dura para sempre. Ele é temporário, ele tem um propósito, ele é como o intervalo entre o relâmpago e o trovão. Algo enorme já foi liberado no espiritual, mas o som ainda não chegou ao físico. Em breve, aquilo que está destinado a você começará a se manifestar. E quando começar, virá de uma vez só, como ondas consecutivas de transformação. O que parecia parado começará a se mover rapidamente. O que parecia distante começará a se aproximar. O que parecia impossível começará a se revelar. E se você está vivendo esse vazio agora, saiba disso. Você não está atrasado, você está em preparação, você não está perdido, você está em transição, você não está sem nada, você está sendo reposicionado para receber tudo. Agora, respire fundo e guarde isso. O vazio não é o fim, é o corredor entre sua antiga versão e sua vida próspera. O desmanche divino não acontece apenas ao redor de você, ele acontece dentro de você. Uma das etapas mais profundas desse processo é o descolamento energético de tudo que estava te impedindo de prosperar. E esse descolamento quase nunca é suave. Ele vem como uma força que arranca, separa, distancia, dissolve e expõe. É como se Deus dissesse: isso aqui não pode ir com você para o próximo nível. E mesmo que a mente não entenda, o espírito sabe que é necessário. Há relacionamentos que quebram de repente, oportunidades que evaporam, portas que fecham, contratos que caem, amizades que se revelam, parcerias que se rompem e até padrões emocionais que simplesmente deixam de funcionar. Isso parece caos, mas é cirurgia espiritual. E uma cirurgia não se faz com carinho, se faz com precisão. Deus corta o que seria veneno no futuro, mesmo que tenha a aparência de segurança no presente. Napoleon Hill dizia que todo fracasso temporário contém a semente de um benefício equivalente. O desmanche divino é essa semente. É o processo que elimina tudo aquilo que, se permanecesse, impediria sua prosperidade de florescer. Não é raro ver pessoas que foram rejeitadas, demitidas, abandonadas, traídas ou empurradas para fora de situações que achavam essenciais, só para anos depois reconhecerem que aquela perda foi a libertação que permitiu o crescimento. Mas no momento dói, e dói porque você não consegue enxergar o propósito da remoção. O desmanche remove 3 coisas: pessoas, padrões e pesos. Pessoas que te atrasam, padrões que te sabotam e pesos que drenam sua energia. Às vezes, Deus não retira a pessoa, Ele retira o acesso.
A comunicação diminui, o interesse some, o caminho se bifurca, a convivência se desgasta. É o universo afastando aquilo que não caminha na mesma frequência da sua nova identidade. Outras vezes, ele quebra padrões emocionais. De repente, você não consegue mais tolerar certas conversas, comportamentos, desculpas, hábitos ou distrações. É como se você simplesmente despertasse para algo que antes passava despercebido. E quando desperta, não tem como voltar a dormir. Mas o mais profundo dos três é o peso. O desmanche divino arranca pesos invisíveis, culpas, vergonhas, medos, crenças de escassez, baixa autoestima, dependência emocional. E para arrancar, ele expõe. E essa exposição pode vir como gatilhos, crises internas, confrontos, memórias antigas, situações que te forçam a ver o que evitou a vida inteira. Isso não é ataque espiritual, é depuração espiritual. Deus não expõe para humilhar, Ele expõe para libertar. Porque o que não é exposto não pode ser curado, e o que não é curado continua te sabotando. A limpeza espiritual também mexe com sua vibração. Quando Deus começa a elevar sua frequência, tudo que vibra abaixo disso perde compatibilidade. Pessoas começam a se afastar sem explicação. Ambientes começam a te incomodar. Conversas começam a te cansar. Você sente que não cabe mais em lugares que antes aceitava. E isso te causa estranhamento, porque sua mente quer pertencer ao antigo, mas sua alma já pertence ao novo. E quando alma e mente entram em conflito, Deus escolhe a alma. Porque a mente se adapta, mas a alma tem destino. E aqui está uma das maiores provas de maturidade espiritual. Aprender a não perseguir o que Deus está removendo. Muitos atrasam suas próprias bênçãos porque tentam restaurar relacionamentos que Deus encerrou, insistem em portas que Deus fechou, alimentam hábitos que Deus está matando ou resgatam ciclos que Deus já declarou encerrados. O desmanche divino não é para ser resistido, é para ser aceito. Quanto mais você resiste, mais dói. Quanto mais você segura, mais pesa. Quanto mais você insiste, mais demora. A fluidez da prosperidade depende da sua capacidade de liberar. Deus não te pede para entender, Ele te pede para confiar. E confiar é abrir mão do controle, soltar o que te segura, dar espaço ao novo e permitir que o invisível faça o trabalho que o visível não consegue fazer. E aqui está o segredo. Tudo o que vai embora durante o desmanche é substituído por algo maior depois. Tudo, sem exceção. Deus nunca remove algo sem propósito. Ele remove porque está prestes a substituir. E a substituição sempre é mais alta, mais profunda, mais próspera e mais alinhada com seu destino. Agora respire fundo e entenda isso. O desmanche não é perdas, é libertação. E o desmanche não destrói, ele prepara. Quando você atravessa o desmanche divino, a primeira coisa que precisa aprender é a percepção dos sinais. Eles existem em todos os momentos, mas a maioria das pessoas não consegue enxergá-los porque ainda está presa ao antigo ciclo. Esses sinais são discretos, mas poderosos. São indicadores de que Deus já começou a reconstruir sua vida e que o recomeço próspero está prestes a se manifestar. E a capacidade de reconhecê-los é o que separa quem prospera de quem continua na estagnação. Um dos primeiros sinais é a sensação de alívio súbito. Depois de dias ou meses de tensão, confusão ou vazio, você percebe que, mesmo sem ter resolvido tudo, uma paz interna surge. Não é alegria superficial, não é euforia passageira, é uma calma que vem do núcleo da sua alma, como se algo invisível estivesse colocando tudo no lugar. Esse é o universo dizendo: a reconstrução começou. Outro sinal é a clareza repentina. Você começa a ver padrões, soluções, oportunidades ou caminhos que antes estavam ocultos. Ideias vêm à sua mente com uma intensidade diferente,
como se fossem inspiradas diretamente. Pessoas, lugares ou acontecimentos que antes pareciam sem sentido começam a se encaixar. É nesse momento que você percebe que nada foi por acaso. Cada perda, cada ruptura, cada obstáculo estava preparando o terreno para algo maior. Também existe a transformação nos relacionamentos. Pessoas que antes eram essenciais começam a desaparecer da sua vida sem esforço. Novas pessoas surgem, alinhadas à sua nova frequência. Elas não aparecem por coincidência. Aparecem porque seu campo energético agora vibra na mesma frequência do que está chegando. Essa mudança nos círculos sociais não é opcional. Ela faz parte da reorganização divina. Outro sinal poderoso é o aumento da resiliência e da intuição. Durante o desmanche, você é testado repetidamente. E quem observa consegue perceber que cada teste é uma preparação. Cada desafio contém dentro de si a lição que vai permitir que você se conecte com oportunidades maiores. A intuição se aguça. Você começa a sentir, mais do que a lógica ensina, que certos caminhos são corretos ou errados. Napoleon Hill dizia que a intuição é o terceiro olho do sucesso e só desperta plenamente quando a mente se alinha à energia da abundância. E, finalmente, existe uma sensação de urgência interna, mas sem desespero. É a alma dizendo: o novo chegou, prepare-se para agir. É quando você sente a necessidade de tomar decisões rápidas, iniciar projetos, mudar hábitos, mas de uma forma que está alinhada, consciente, sem pânico. A ação alinhada é o que faz o desmanche culminar em recomeço próspero. Se você agir antes da hora ou fora da sintonia, perde o timing. Se você não agir, perde a oportunidade. Agora, preste atenção no que poucos percebem. Os sinais podem ser sutis, uma frase, uma coincidência, uma sensação de déjà vu, um livro que cai nas suas mãos, uma conversa casual. Tudo que ressoa, desperta, provoca reflexão ou gera insight pode ser um aviso de que você está sendo guiado. Napoleon Hill dizia que o universo se comunica constantemente através desses sinais e que o sábio aprende a lê-los. E aqui vai um lembrete prático. Anote os sinais. Tenha um diário espiritual. Registre coincidências, intuições, insights. Isso ajuda a reconhecer padrões e fortalece sua confiança no processo. Porque quando você olha para trás e conecta os pontos, percebe que cada perda, cada desmanche, cada vazio tinha um propósito: preparar você para a abundância que agora se aproxima. Por fim, saiba que a prosperidade começa primeiro dentro de você. Antes de se manifestar no dinheiro, no reconhecimento ou nos resultados externos, ela se manifesta na mente, na alma e na vibração. Quando você reconhece os sinais, se mantém firme, confia e age alinhado, o recomeço próspero deixa de ser apenas uma promessa. Ele se torna realidade. Como ativar o recomeço próspero? Agora que você entende o desmanche divino, o vazio e os sinais do recomeço, precisamos falar da etapa mais crítica: a ativação consciente do recomeço próspero. Não adianta apenas esperar que tudo se reorganize magicamente. É necessário entrar em sintonia com a energia da prosperidade e tomar ações alinhadas com o propósito divino. Napoleon Hill dizia que a oportunidade só é efetiva quando a mente está pronta para recebê-la. E é exatamente isso que você precisa compreender. O primeiro passo é autoanálise profunda. Pergunte a si mesmo: quais hábitos, crenças ou padrões ainda permanecem ativos e poderiam sabotar minha prosperidade? Quais relações ainda me puxam para baixo? Quais compromissos ou rotinas me distraem do meu propósito? Este processo não é simples, porque exige coragem para enxergar verdades desconfortáveis, mas é essencial. A clareza sobre o que precisa ser transformado acelera a ativação do recomeço. O segundo passo é visualização e intenção. Não é apenas imaginar o que você quer,
mas sentir como se já estivesse vivendo essa nova realidade. A mente não diferencia entre realidade atual e experiência imaginada com intensidade emocional real. Quando você sente, acredita e vibra como se já tivesse alcançado o recomeço próspero, você envia sinais claros para o universo. Estou pronto, recebo agora, manifesto agora. Essa prática diária cria um campo magnético de atração irresistível para oportunidades, pessoas e recursos alinhados. O terceiro passo é a ação inspirada. O desmanche divino cria espaço e fornece sinais, mas a prosperidade exige movimento. Ação não é esforço cego, é ação consciente, intuitiva e alinhada com os sinais que você recebeu. É aplicar sua energia onde há potencial de retorno, investir tempo em projetos que ressoam com seu propósito e não desperdiçá-la em caminhos que parecem fáceis, mas não sustentam sua elevação. Napoleon Hill chamava isso de aplicar a fé na prática, ou seja, agir como se a abundância já estivesse fluindo. O quarto passo é gratidão estratégica. Enquanto o novo ainda não se manifesta externamente, pratique a gratidão pelos sinais, pelas pequenas vitórias e pelo desmanche que está acontecendo. A gratidão muda sua frequência, eleva sua vibração e acelera a manifestação. A energia de quem agradece transforma obstáculos em combustível e oportunidades em crescimento. A pessoa grata reconhece que o desmanche é uma bênção disfarçada e que o recomeço está chegando. O quinto passo é persistência equilibrada. Durante este período, você vai sentir ansiedade, medo, impaciência. É natural. O segredo é não desistir, mas também não forçar o processo. Persistir não significa lutar contra Deus, significa alinhar-se, esperar conscientemente, aprender com cada sinal e agir quando o universo indicar. Persistência equilibrada é a arte de avançar sem pressão, de trabalhar com paciência e de confiar na inteligência divina que rege o timing perfeito. Agora, vamos aos sinais que confirmam que você está ativando corretamente o recomeço próspero. Oportunidades que surgem com facilidade, pessoas certas entrando na sua vida, ideias que antes pareciam impossíveis se tornando viáveis, um aumento de clareza mental e espiritual, e uma sensação interna de alinhamento e força. Quando você percebe essas confirmações, entenda, você está no fluxo da prosperidade. O recomeço não é mais um conceito abstrato, é real. Mas atenção, durante a ativação, você precisa manter disciplina emocional e mental. Evite padrões antigos de escassez, negatividade ou críticas destrutivas. Evite pessoas que puxam sua energia para baixo. Evite distrações que não alimentam sua nova identidade. O recomeço próspero exige foco, fé e vibração elevada. Cada desvio emocional ou mental desacelera a manifestação e prolonga o período de espera. E aqui vai um ponto essencial. A fé é o catalisador da prosperidade. Fé não é acreditar cegamente, é confiar que tudo o que está acontecendo tem propósito, mesmo quando você não vê resultados imediatos. Fé é alinhar seus pensamentos, emoções e ações com a promessa do recomeço. Fé é reconhecer o desmanche divino como bênção e o vazio como espaço de criação. Fé é transformar dor em aprendizado, silêncio em escuta e caos em oportunidade. Por fim, lembre-se, o recomeço próspero não depende apenas de você. Ele depende da sua sintonia com Deus, com a lei da atração e com os sinais do universo. Ative sua mente, eleve sua vibração, haja com propósito, agradeça estrategicamente e persista com equilíbrio. O que está prestes a acontecer é maior do que qualquer coisa que você imaginou. Prepare-se para receber com braços abertos, coração alinhado e mente consciente. A concretização do recomeço e o legado da prosperidade. Chegamos à fase mais poderosa. A manifestação concreta do recomeço próspero.
Depois de todo o desmanche, vazio, limpeza, sinais e ativação, chega o momento em que tudo que antes era preparação começa a se materializar na sua vida. E essa manifestação não é apenas financeira, é emocional, espiritual, relacional e mental. É uma transformação completa do seu ser. Napoleon Hill afirmava que a verdadeira prosperidade não se limita a dinheiro, mas à capacidade de viver alinhado com seu propósito e criar valor duradouro. O primeiro indicador é uma clareza absoluta sobre o caminho. As oportunidades que antes estavam dispersas agora aparecem de forma organizada, como se fossem peças de um quebra-cabeça. Pessoas certas, ideias certas, timing certo. É como se o universo entregasse exatamente o que você pediu, mas no momento perfeito. E a percepção de que tudo isso foi cuidadosamente preparado aumenta sua confiança em Deus e em você mesmo. O segundo indicador é uma energia interior renovada. Você sente vitalidade, motivação e entusiasmo que antes não existiam. As tarefas que antes pareciam pesadas agora fluem com leveza. A tomada de decisão se torna mais intuitiva e precisa. O que parecia impossível agora se mostra acessível. Essa energia é resultado da reorganização espiritual, que começou com o desmanche e culminou na ativação consciente da prosperidade. O terceiro indicador é uma expansão nas relações. Novos contatos, parcerias estratégicas, amizades que elevam sua vibração e conexão com pessoas que compartilham sua visão. Relações antigas que eram tóxicas desaparecem naturalmente, sem esforço. É o alinhamento divino funcionando. O universo conecta você com quem e o que realmente ressoa com sua nova frequência. É nesse momento que você percebe a importância de manter a sintonia elevada para não perder o fluxo que se abriu. O quarto indicador é resultados concretos. Projetos começam a dar frutos, ideias se transformam em ação e retorno, finanças começam a se estabilizar e multiplicar. Mas atenção, Napoleon Hill alertava que a prosperidade verdadeira é construída sobre consistência, integridade e ação alinhada. Não é sorte, não é coincidência, não é mágica. É o efeito cumulativo de todo desmanche, aprendizado, ativação e alinhamento que você cultivou. O quinto indicador é transformação mental e emocional. Você percebe que não depende mais de validação externa. Sua autoestima e autoconfiança se tornam inabaláveis. O medo do fracasso diminui e a coragem de assumir novos desafios cresce exponencialmente. O desmanche que parecia doloroso no passado se revela como o alicerce que possibilitou essa evolução. E é nesse momento que você entende a frase de Hill. O que parecia adversidade era, na verdade, o caminho para a liberdade e o sucesso. Mas a maior lição dessa fase é o legado da prosperidade. O recomeço próspero não é apenas para você, ele gera impacto ao seu redor. Sua transformação inspira outras pessoas a também romperem ciclos, elevarem suas vibrações e confiarem no processo divino. Sua história se torna um exemplo vivo de que quando Deus desmancha, Ele não destrói. Ele prepara, limpa, alinha e entrega algo maior. E a sensação de que você está contribuindo com algo maior que você mesmo aumenta a plenitude da sua vida. Agora, um lembrete final antes de concluir. Continue atento aos sinais, nunca se acomode. O universo continua enviando mensagens, oportunidades e desafios que mantêm sua evolução. Praticar gratidão constante, visualizar seu propósito, agir com alinhamento e manter fé elevada são hábitos que fortalecem o fluxo da prosperidade. Quem entende e aplica isso jamais fica estagnado. E aqui vai uma chamada final para a ação. Curta este vídeo,
Compartilhe com alguém que precisa entender o desmanche divino, comente abaixo sobre os sinais que você já percebeu em sua vida e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que transformam sua mentalidade, sua fé e sua realidade financeira. Use a hashtag #RecomeçoPróspero nos comentários para compartilhar seu progresso e inspirar outros. Respire fundo e memorize isso. O desmanche divino não destrói, ele lapida. O vazio não paralisa, ele prepara. E o recomeço próspero não é sorte, é resultado do alinhamento com Deus, ação consciente e fé inabalável. O ciclo se completa. Sua vida está sendo reconstruída para que você alcance tudo aquilo que sempre sonhou. A prosperidade que chega agora é sólida, sustentável e inevitável para quem aprendeu a atravessar o desmanche com coragem, fé e disciplina. Motivação não falta. O que falta é continuidade. Napoleon Hill. Se motivação fosse o que faltasse, você já estaria vivendo a vida que deseja. Se vontade fosse o problema, você já teria mudado tudo há muito tempo. O que trava sua prosperidade não é preguiça, nem falta de fé, nem ausência de desejo. É algo mais sutil, mais silencioso, mais perigoso. A maioria das pessoas começa com força, mas não continua. Elas se animam com vídeos, frases, promessas e insights. Sentem aquele pico emocional que parece um sinal divino. Mas poucos dias depois, tudo volta ao normal. E é exatamente aí que o destino é decidido. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que vive começando coisas, mas nunca termina. Isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos profundos que não se encontram em qualquer lugar. Napoleon Hill alertou sobre isso de forma clara, mas quase ninguém presta atenção. Não é a intensidade inicial que muda a vida, é a continuidade silenciosa. Parte 1. O engano da motivação. A motivação é barulhenta. Ela aparece como empolgação, arrepio, esperança. Ela faz você acreditar que agora vai, que dessa vez é diferente. Mas a motivação tem um problema grave. Ela não permanece. Napoleon Hill observou milhares de pessoas ao longo de décadas e percebeu um padrão cruel. As que fracassam não são as menos inteligentes, nem as menos espirituais, nem as menos talentosas. São as que dependem de estímulo externo para agir. Quando alguém vive de motivação, vive refém do humor, do ambiente e das circunstâncias. Ela avança quando se sente bem. Ela para quando se sente cansada. Ela começa quando alguém inspira. Ela desiste quando ninguém está olhando. E o subconsciente aprende isso rapidamente. Ele entende que tudo é temporário, que não vale a pena liberar mais energia, que não é seguro sustentar esforço por muito tempo. É aí que o fluxo da prosperidade começa a travar. O subconsciente não responde à emoção, responde à repetição. Isso é um dos pilares mais ignorados de Napoleon Hill. O subconsciente não muda com um dia bom, ele muda com padrão. Você pode assistir 100 vídeos motivacionais, pode chorar, pode sentir fé, pode se arrepiar. Mas se isso não se transforma em continuidade, o subconsciente não registra como verdade. Ele registra apenas como exceção. E exceções não criam destino. O dinheiro, as oportunidades, as conexões certas e as ideias certas seguem quem mantém frequência, não quem tem picos emocionais. A maioria das pessoas vive assim. Uma semana empolgada, 3 semanas parada, 1 mês frustrada e depois volta a procurar motivação. Esse ciclo cria um comando interno muito perigoso. Eu sempre paro. E o subconsciente obedece. Por quê? A vida testa sua continuidade. Aqui entra um ponto espiritual profundo que Napoleon Hill compreendia bem. Quando você decide algo importante, a vida não responde imediatamente. Ela observa. Ela testa se aquilo é impulso ou decisão, se é empolgação ou compromisso, se é emoção ou identidade.
Por isso, muitas vezes, logo depois que você decide mudar, tudo fica silencioso, nada acontece, nenhum sinal aparece, nenhuma porta se abre. Esse silêncio não é rejeição, é teste. Quem confunde silêncio com fracasso, para. Quem entende silêncio como preparação, continua. E continuar quando não há resposta é o que separa os poucos dos muitos. A continuidade é invisível, mas poderosa. Ninguém aplaude quem continua. Ninguém percebe quem mantém constância. Não há likes, elogios ou reconhecimento imediato, mas o subconsciente percebe. O campo percebe. A vida percebe. Cada dia que você age sem depender de motivação, algo se reorganiza por dentro. Sua identidade começa a mudar. Sua postura muda, sua energia muda. Você deixa de ser alguém que tenta e passa a ser alguém que sustenta. E a prosperidade só se aproxima de quem sustenta. Um alerta que poucos entendem. Napoleon Hill dizia que muitas pessoas estão a um pequeno passo da virada, mas desistem porque esperam sentir algo antes de continuar. Elas querem clareza total antes de agir. Querem garantia antes de persistir. Querem sinal antes de sustentar. Mas a verdade é dura. O sinal vem depois da continuidade, não antes. Se você parar toda vez que a motivação cai, você nunca permitirá que a engrenagem invisível comece a girar. Se isso está fazendo sentido, comenta aqui. Eu escolho continuar. Isso parece simples, mas é um comando poderoso para o subconsciente. Na próxima parte, você vai entender por que a continuidade cria autoridade espiritual e material, e como pessoas comuns se tornaram imparáveis apenas por não desistirem no silêncio.